Quando nós... Quem pega ônibus aqui? Você está no ponto de ônibus, o primeiro ônibus que passa você entra? Não? Pode ser que sim, pode ser que não. Só se aquele ônibus de fato for o ônibus que você está procurando, está indo para o lugar que você quer, o itinerário que você quer. Então é muito importante nós sabermos para onde o ônibus está indo, né? Senão você entra no ônibus, pegou o ônibus e vai parar num lugar totalmente diferente daquilo que era o seu propósito. Então, como igreja, a palavra de Deus fala, um dos princípios básicos de sucesso, que Deus já determinou isso lá desde Gênesis, é a unidade. Nós temos unidade de propósito, unidade de fé, unidade de visão. Por isso nós precisamos ter muita clareza a respeito para onde nós estamos indo como igreja. O que nós estamos fazendo nesse lugar? Por que a gente tem uma reunião de terça-feira? Por que a gente tem uma reunião na quarta-feira ou no sábado que nós chamamos live? Por que nós temos um culto no domingo? Qual que é o propósito desse culto? Nós precisamos ter muita clareza para você ter certeza que você está no ônibus certo. Eu garanto que você está no ônibus certo. Mesmo que você não sabia, você pegou esse ônibus e você vai dar no lugar, no propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Amém? Você concorda, querido? Mas é importante nós termos essa clareza para que nós possamos ter foco e unidade de visão. Então hoje eu quero trazer aqui uma palavra. Os irmãos da mídia, da mídia prepararam para mim uma imagem muito bonita. Dá uma olhada nessa imagem. Imagine que a gente pique essa imagem em 10 mil pedaços. 10 mil pedaços. E a gente põe isso numa bandeja e entrega na sua mão e fala, monta. É possível montar? Sim, sim. Isso chama-se quebra-cabeça, certo? Quebra-cabeça. É possível montar. Agora, para nós montarmos um quebra-cabeça, é importante três coisas. Três coisas nós precisamos ter claro na nossa mente quando nós vamos montar um quebra-cabeça. Qual que é a primeira delas? A primeira é conhecer a imagem. Porque se alguém te der um monte de pecinha e você nunca viu a imagem, a não ser que você seja um gênio, mas eu duvido que alguém consiga montar um quebra-cabeça se não conhecer a imagem desse quebra-cabeça, conhecer o que está fazendo. Pode juntar as peças não quer dizer que você montou aquela imagem. Né? Porque imagine um lugar desse com tantas cores semelhantes, nuances de cores. Se você não conhece a visão macro, você nunca vai conseguir montar esse quebra-cabeça. Esse é o primeiro ponto importante. E o segundo ponto, para se montar um quebra-cabeça, eu chamo de valorizar cada pecinha. Cada pecinha, porque sabe qual que é a peça mais importante do quebra-cabeça? Sabe qual que é? A Márcia conhece, já ela está ajudando ali. A peça mais importante do quebra-cabeça é aquela que faltar quando o quebra-cabeça você terminar de montar. Já pensou, você terminou de montar e faltou um pedacinho de verdinho ali. Aquele lá vai ser a peça mais importante, que você vai olhar para o quadro e falar, está faltando aqui uma peça. Então, o primeiro ponto para se montar um quebra-cabeça é você ter a visão do macro. O segundo é valorizar cada peça. E o terceiro ponto, importante, é mão na massa. Mão na massa. É visão no micro, é colocar a mão e começar de algum lugar. Quem monta quebra-cabeça sabe, começa normalmente dos cantos, não é minha praia. Eu não sou muito chegado em quebra-cabeça, mas cada um tem a sua técnica. Mas se não colocar a mão na massa e começar a juntar pecinha com pecinha, uma por uma, nunca vai ter um quebra-cabeça montado. Então, baseado nisso, queridos, Jesus ele já pintou um quadro maravilhoso do que é a sua igreja. E ele chama a igreja de gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma que contamine, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Em Mateus 16 ele fala, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que Jesus disse tudo isso
E parece, na visão de um desavisado, parece um pouco irresponsável. Porque Jesus disse tudo isso e a Bíblia fala que ele subiu para os céus, assentou à direita de Deus e está esperando. E aí? E aí? Essa igreja vai ser montada ou não vai? Esse quebra-cabeça vai ficar pronto ou não vai? Pedro ele diz isso, que muitos têm a volta do Senhor por tardia, mas ele garante isso, a palavra de Deus garante que Deus não tarda as suas promessas. O que ele quer é que todos se salvem e nenhum se perca. Então, na verdade, esse quebra-cabeça, essa visão maravilhosa, a igreja, ela está sendo edificada. Jesus derramou o Espírito Santo e ele não está aqui fisicamente, mas ele está fisicamente. Como assim? Ele é o cabeça, ele constituiu na terra um corpo, que somos nós. Então nós somos, ao mesmo tempo nós somos igreja do Senhor, nós somos encaixados uns nos outros, mas ao mesmo tempo nós também somos trabalhadores junto com Cristo, onde nós trabalhamos na edificação dessa igreja. Agora, voltando para a visão do quebra-cabeça, então nós precisamos ter uma visão clara do que está sendo feito. Eu chamo isso do macro, a visão macro. Nós precisamos ter os olhos no macro, mas nós precisamos ter a mão na massa, a mão no micro, para que nós possamos realizar os sonhos de Deus. Agora, é muito importante a visão ser muito clara, para a gente não ter falsas linhas de chegada. Falsas linhas de chegada. Acho que na São Silvestre, esse ano que aconteceu um episódio muito interessante, não sei quantos viram. A São Silvestre é essa corrida de rua mais famosa do mundo. E esse ano, circulou na internet aí, né? Eu vi alguns vídeos do cara que já tinha dado por ganho, e ele já diminuiu a velocidade, e ele já estava comemorando, mas o cara, segundo lugar, apareceu lá e começou a correr, e esse primeiro não percebeu. Ele começou a correr, passou e deixou lá com cara de estava na mão, mas é a falsa linha de chegada, que traz um conforto ou um relaxamento fora da hora. A Bíblia nos fala de uma advertência que Jesus trouxe, lá em Apocalipse, a partir de Apocalipse capítulo 2, fala a carta às 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas são muito importantes, porque é a história da igreja ao longo dos anos. Essas cartas foram escritas para igrejas que existiram mesmo naquela época, igrejas da Ásia, mas que representam a história da igreja. E uma delas é a igreja de Laodiceia. É uma igreja que tinha uma falsa linha de chegada. Uma falsa linha de chegada, porque a Bíblia fala que Jesus escreve a carta ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, e diz o seguinte: diz aquele que rico sou, de nada tenho falta. Está tudo bem, a igreja está grande, a igreja está maravilhosa, está cheia de pessoas, as finanças estão boas e tudo mais, está todo mundo feliz e maravilhoso, mas Jesus fala, falsa linha de chegada, só que não. Está tudo bem, só que não. Jesus diz, tenho contra ti. Vocês são mornos. Vocês, na verdade, estão a pontos de ser vomitados da minha boca. Vocês não são ricos, vocês são pobres. Vocês são cegos e vocês são nus. Então é uma advertência muito séria a uma igreja que estava comemorando diante de uma falsa linha de chegada, porque perdeu a visão macro. Perdeu a visão macro. Então nós, como igreja, nunca queremos perder a visão macro. E o que é a visão macro? A igreja, queridos, o propósito da igreja nós não vivemos, o propósito da igreja não é a salvação, o propósito de Deus não é a cura, porque quando a gente pensa em propósito de Deus, nós temos que pensar num propósito eterno. Por que existe salvação? Porque o homem se perdeu. É ou não é? O homem se perdeu e por causa disso, Jesus veio para nos salvar. Mas não é esse o propósito original de Deus. O propósito original de Deus tem que vir antes de tudo isso. Eu quero ler com você aqui, eu estou dando uma introdução só e a gente vai entrar um pouco mais fundo nesse assunto, mas em João capítulo 17, eu quero te indicar esse capítulo. Aliás, a Bíblia é maravilhosa, mas esse capítulo de João é incrível. É incrível, eu gosto demais. Eu me lembro uma vez, eu estava numa reunião, numa igreja, eu era solteiro,
e o pastor subiu para pregar. E ele subiu para pregar, um homem muito cheio de unção. E o assunto era unidade. E eu nunca mais vou esquecer, porque ele simplesmente abriu a Bíblia e ele começou a ler João capítulo 17. E ele fechou a Bíblia e acabou o sermão. Mas eu confesso para você que foi um dos sermões mais impactantes da minha vida. Eu aprendi a amar esse texto, a oração sacerdotal de Jesus. E por quê? Primeiro porque é a palavra de Deus, primeiro porque é Jesus. E terceiro, porque Jesus, ele está nos dando a oportunidade de entrar na intimidade dele e do Pai. Porque aqui esse texto, João 17, eu estou fugindo um pouquinho do assunto aqui, é porque eu sou apaixonado por esse capítulo. Esse texto aqui não é Jesus ensinando os discípulos, aqui não é Jesus curando, não é Jesus fazendo nenhum sermão, o que tudo isso é muito poderoso, mas aqui é Jesus orando ao Pai, ele abrindo o coração, ele prestando conta da sua própria vida, e ele começa a falar de segredos muito incríveis aqui, segredos que estavam ocultos, segredos que os discípulos na época não entenderam. Então eu quero te aconselhar, leia esse capítulo em casa com muita reverência, com muita pausa, ali num ambiente bem tranquilo, e absorva de todas essas palavras. Nós não vamos poder ler inteiro, mas no meio dessa oração, Jesus diz assim, vamos começar no versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos que lhe destes. Aqui Jesus começa falando a respeito do propósito para o qual ele veio. Ele não veio para perdoar simplesmente, ele não veio para libertar simplesmente, ele não veio para salvar simplesmente, ele não veio para dar o céu, livrar-nos do inferno e dar o céu. E é importante a gente falar isso, porque essa é a visão macro de Deus. Porque muitas pessoas muitos cristãos chegam na igreja e acham que o propósito é ser salvo. Então eu fui salvo, amém, glória a Jesus, está cumprido. Agora eu posso continuar trabalhando, ganhando dinheiro e fazendo a minha vida, pecando de vez em quando, mas peço perdão e só me segurando para não ir para o inferno. Porque esse é o propósito de Deus. No final eu vou para o céu e tudo certo. Não está tudo certo. Porque não é esse o propósito eterno de Deus. Jesus está deixando muito claro. Ele recebeu a autoridade para dar a vida eterna. Aí o versículo 3, olha que coisa incrível. O que é vida eterna? Não leia o versículo 3, mas responda para mim, olha para mim aqui, o que é vida eterna? A maioria das pessoas, inclusive a gente costuma dizer a vida eterna, então é a vida depois da morte, que nós vamos viver eternamente nos céus. Não é isso. Jesus diz o que é vida eterna, olha o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Vida eterna é conhecer a Deus. Agora, a palavra usada aqui, queridos, não é conhecer de ser apresentado. Esse daqui é o... Então alguém se converte, né? Se converteu lá o Manuel no domingo, então a gente chega... Deus, esse aqui é o Manuel, esse aqui é Deus. Então já se conheceram, não. Aqui fala sobre intimidade, Jesus vai deixar isso muito claro nos próximos versículos. Olha o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Então Jesus está falando de uma glória que só Ele, o Pai e o Espírito Santo desfrutavam. Antes que o mundo existisse, antes do homem existir, antes de pecado, antes de tudo isso, toda essa catástrofe. Antes da terra existir, já existiu uma glória entre Pai, Filho e Espírito Santo. E essa glória é a vida eterna. Conhecer a Deus e conhecer a sua glória, isso é vida eterna. Então a visão eterna de Deus, Deus nos chamou para fazermos parte desse quadro que existia antes que o mundo existisse. Agora vamos dar um pulo aqui, versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui já está falando, eu estou dando um briefing, uma visão geral
da palavra aqui, mas no versículo 18, Jesus está falando de coisas práticas já, dizendo o seguinte: enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui com uma missão. Eu não estou aqui só para me segurar e não pecar. Eu estou aqui como enviado para cumprir a visão macro de Deus. Deus tem uma visão macro. Ele enviou Jesus para deixar claro essa visão macro. Jesus nos conquistou e agora ele diz aqui: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Vira para quem está do teu lado e fala: você está aqui como enviado dos céus. Agora, para terminar aqui esse capítulo, versículo 24, Jesus diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aqui, então, no português está traduzido: para que vejam a minha glória. Eu quero que eles estejam comigo para que vejam a minha glória. Mas não é no sentido de espectadores. A palavra no grego aqui não é o ver no sentido de assistir, no sentido de ser um espectador, mas o de ver, de se envolver com a glória de Deus. Quando a Bíblia fala, quando termina o livro de Apocalipse, o encerramento da Bíblia, fala exatamente sobre a igreja gloriosa, vindo para se casar com o Cordeiro. O cumprimento dessa visão maravilhosa, dessa visão macro, de comunhão plena com Deus. Então aqui, queridos, nós temos um pouquinho do vislumbre do que é essa visão macro. Agora, para a gente... Então, nós nascemos não para ser salvos, nós nascemos para viver nessa comunhão íntima com o Pai, Filho e o Espírito Santo. Sabe, queridos, que é por isso, essa é uma das razões porque nós nos reunimos. Porque senão a gente podia simplesmente se converter, receber Jesus e fazer como muita gente faz lá fora, os chamados desigrejados. Que diz que estão servindo a Deus e estão salvos e tudo mais, mas nós somos chamados para congregar como corpo, porque quando nós estamos juntos, nós carregamos a presença de Deus. Nós precisamos amar as reuniões, amar estar com os irmãos, independente de quem vai pregar, independente do louvor que vai estar acontecendo aqui, simplesmente porque nós carregamos essa presença de Deus, essa presença que nos atrai. Olha para quem está do teu lado, esse irmão que está do seu lado, ele carrega a presença de Deus. Essa consciência nós precisamos ter. Pensa só, nós vamos para o Life amanhã. Algumas pessoas pensam, é uma reuniãozinha pequena. Para mim, é uma das reuniões mais bombásticas e mais importantes da igreja. Porque é uma reunião onde a oportunidade de cada sacerdote que carrega a presença de Deus se manifestar e edificar uns aos outros. Há uma potencialização da manifestação de Deus. Por isso nós não podemos ir para essa reunião no piloto automático. Nós temos que lembrar sempre da visão macro. A reunião Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós nos juntamos, eles estão presentes. O Pai se sente atraído por esse tipo de reunião, onde a consciência dessa visão macro que nós estamos falando. Agora, caminhando um pouquinho aqui para frente, Efésios capítulo 4, a Bíblia nos dá uma estrutura, uma plataforma, onde nós vamos montar esse quebra-cabeça. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Efésios capítulo 4. Então, pensando nessa questão da visão macro. Então, vamos voltar para o quebra-cabeça. Quem gosta de montar quebra-cabeça aqui? Quem já montou? Uma das coisas que é importante para montar o quebra-cabeça é você ter uma base, né? Uma mesa. Não é assim? Uma plataforma. Que você vai deixar ali. E em cima dessa plataforma, você vai encaixando pecinha por pecinha. Imagine 10 mil peças. Se você não tem um lugar fixo, você começa a montar, deu a hora de dormir, e vai precisar usar a mesa para o jantar. Aí o que você faz? Recolhe todas as peças, põe no saco e vai de novo. Então precisa ter a visão macro, precisa valorizar cada pecinha, precisa colocar a mão na massa, mas precisa ter uma plataforma
que sustente essa visão. Efésios capítulo 4, aqui o apóstolo Paulo, ele nos fala um pouco sobre essa estrutura. Então, a partir do versículo 11, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é muito poderoso, porque aqui Paulo está falando da visão prática, dessa estrutura onde a igreja vai ser estabelecida. Ele chama essa estrutura aqui de fundamento dos apóstolos, então ele fala sobre o ministério quíntuplo. E ele diz aqui, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é a função de cada um desses ministérios aqui? Qual é a função do pastor? Qual é a função do evangelista? Qual é a função do mestre? Qual é a função do apóstolo? Qual é a função do profeta? Equipar os santos para o desempenho do seu serviço. Resumindo isso aqui, se eu pudesse resumir isso aqui numa frase, eu diria o seguinte, queridos: a liderança da igreja, a liderança que Deus constituiu na igreja, nós estamos aqui para um propósito, para levar você ao seu potencial máximo. É para isso que a igreja existe. Nós não juntamos as pessoas para deixar as pessoas mais felizes, mais alegres, mais satisfeitas. A gente faz sim, a gente quer fazer um culto, nós queremos fazer reuniões cada vez mais agradáveis, nós queremos fazer reuniões onde as pessoas se sintam realmente bem, onde elas saiam edificadas e tudo mais. Nós queremos, mas o ponto central da igreja é equipar os santos para o desempenho do seu serviço. Equipar a vida de cada um, para que cada um desempenhe o seu papel. E assim, essa visão macro vai ser montada. É assim que o reino de Deus é edificado sobre a terra. Então, por que nós fazemos célula ou life? Por que nós temos essa reunião aqui, o Tadel? Essa reunião é uma das reuniões mais importantes. Sabe por quê? Porque aqui a gente vai falar especificamente sobre essa visão macro e nós vamos falar sobre o micro. Aqui, resumidamente, se você quer saber o que vai ser pregado aqui nessa reunião, sempre nós vamos falar ou da visão macro, para onde nós estamos indo, ou nós vamos falar dos ajustes que nós precisamos fazer para chegar onde nós estamos indo. Porque a visão macro fala do onde e o micro fala do como. O macro fala onde eu estou indo. O micro fala como eu chego lá. Como, quais os passos eu vou tomar para chegar lá. Quais os passos. E dentro dessa estrutura, essa é uma das explicações aqui, por que nós somos uma igreja em célula. Se alguém te perguntar, por que você é uma igreja em célula? Por que você faz parte? Porque é mais legal, porque as pessoas se reúnem no meio da semana para ter comunhão. Ok, tudo isso é verdade. Mas a gente volta lá para o início. A valorização que Deus dá para a comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que a célula, o life, é uma representação muito próxima disso aqui. Dessa reunião da eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus fala, eu quero que... Por isso que Jesus diz em Mateus 18, olha o que Jesus diz, olha que coisa incrível. Ele não fala isso para as multidões, mas ele fala o seguinte, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Por que Jesus dá essa promessa tão específica, 2 ou 3? Ele fala de grupos pequenos, que estão juntos com essa consciência. Com essa consciência.
Agora, eu quero mostrar para vocês uma frase que é um lema da igreja e que eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos ler junto isso daí? 1, 2 e... Essa frase já deu muita polêmica. Já deu muita polêmica. Eu quero fazer um pouquinho mais de polêmica com ela aqui hoje. O que isso significa e de onde vem essa frase? Esse é um lema da Igreja da Paz, né, da Paz Church hoje. Mas esse lema, queridos, ele não foi algo inventado como se uma empresa, né, vai definir o seu nicho de mercado e vai definir lá a sua frase de impacto. De onde veio essa frase? Eu quero que você abra comigo, por favor, em Mateus 28. Mateus 28. Texto clássico, que todo mundo já sabe de cor. Pergunta se o seu irmão sabe de cor. Mateus 28, 18. Os irmãos estão tão quietinhos. Sabe de cor, Mateus 28, 18? Diz assim: e Jesus aproximando-se falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui Jesus foi muito específico em falar sobre a tarefa da igreja. Ele foi muito didático em dizer isso. Essa é a tarefa. Vocês vão ficar aqui enquanto vocês estiverem aqui. Vocês vão fazer isso. Só vão parar de fazer isso em duas circunstâncias: ou se morrer, ou se eu voltar. Essa é a tarefa da igreja. Essa é a tarefa dos cristãos. Ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa foi a tarefa da igreja. Agora, essa frase, aquela frase, é tirada desse texto. Porque Jesus está dizendo fazer discípulos de todas as nações. Pode voltar. Fazer discípulos de toda a nação. Então, é lícito a gente sonhar que todo mundo seja discipulado. Agora, o problema dessa... Pode deixar na frase. Pode deixar no lema aí. O problema é a interpretação que nós demos para essa frase. Porque a pergunta é: o que é discipulado? O que é discipulado? E o que é ser líder? O que é discipulado e o que é ser líder? Essa é a questão. Esta é a chave é a pergunta de $1 milhão. O que é discipulado? Durante muito tempo, a gente praticou, e eu quero ser muito transparente aqui, a gente entendeu assim: todo mundo discipulado é 1 a 1, toda semana. E aí a gente não deu conta de fazer isso desse jeito. E nem todo mundo estava pronto ou queria ser discipulado 1 a 1, toda semana. E aí acabou que muita gente se sentiu pressionado em ser discipulado e outros se sentiram pressionados em discipular. Eu acho que a coisa mais terrível que tem é você querer fazer alguma coisa para alguém que não quer aquilo que você faz. Então imagina você fazer um prato maravilhoso e que você acha que é a última maravilha. Eu lembro o pastor do Pará, o pastor Geraldo. Ele uma vez foi para uma igreja muito chique, um pastor muito chique, que ele discipulava. E o cara, para impressionar o pastor Geraldo veio lá do Ribeirinho, come farinha com tucunaré e tudo mais. Aí o pastor, querendo impressionar ele, fez um jantar maravilhoso. E ele fez filé mignon com molho de chocolate.
Ele fez o negócio para impressionar. Mas o pastor Geraldo fez essa cara que muitos de vocês estão fazendo. Imagina a decepção de quem vai comer. Imagine também a decepção de quem cozinhou e preparou aquilo. Porque não era qualquer carne, não era qualquer chocolate. O negócio era muito chique. Muito chique. Então, a gente passou por um processo dentro da visão do MDA, onde Deus tem nos dado hoje muito mais clareza a respeito são os nossos erros, não é que o Espírito Santo errou, a gente que erra. A gente que erra. E a questão também de ser líder. Quando está embutido no que Jesus diz, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, é importante o que Jesus ensinou. Quando você vai lá, por exemplo, em Mateus, em Lucas capítulo 9, Jesus deixa muito claro para os discípulos, ele enviou os discípulos para curar os enfermos, libertar os cativos e proclamar o reino de Deus. Então, ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, é ensinar isso. Ensinar as pessoas a pregar, ensinar as pessoas a curar, ensinar as pessoas a viver a vida cristã. Faz parte do discipulado isso. Faz parte do discipulado. Por isso que o termo líder, todo discípulo, um líder compromissado, não é necessariamente, porque aí a gente colocou nessa frase, subliminarmente, é isso? Isso aí, a Viva falou aí. Isso aí que a Viva disse. A gente colocou lá enrustido nessa, todo discípulo, um líder de célula. E aí está um outro erro. Porque todo mundo precisa liderar a célula? Não. Não é todo mundo que precisa liderar a célula. A gente precisa sim de muitos líderes de célula, mas não são todos que vão liderar a célula, não são todos que vão ter exatamente esse chamado, não são todos que vão querer. Podem ser líderes de outras formas. Se você é casado, que você seja líder na sua casa. Um dos lugares que todo cristão deve liderar é no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Lá você é líder porque você é luz. Luz é referência. Você não precisa ser o mestre que vai ensinar todo mundo. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa, fazia estágio na época, tinha 18 anos de idade, eu estava lá liderando, eu não sabia, mas eu lembro que um rapaz estava passando por uma situação muito crítica. Ele tinha muito envolvimento com satanismo, com umas coisas, mas quando o negócio começou a apertar para o lado dele, ele veio atrás da luz, e veio atrás de mim e falou, eu estou apavorado, porque eu estou sendo ameaçado de morte. Eu falei, mas quem está te ameaçando de morte? Não sei, está acontecendo umas coisas. E no final das contas ele veio atrás de mim. Isso é liderança. Isso é liderança, o nosso testemunho lidera. Então, eu concordo 100% com essa frase. Todo mundo discipulado, eu vou falar em 5 minutinhos o que eu quero dizer com isso, mas todo mundo um líder. Em algum aspecto, o cristão é líder. O Senhor nos chamou para ser cabeça. Em algum aspecto, ele vai ser líder. Então, nós vamos treinar as pessoas para isso, para ser líder na vizinhança, pode ser líder de torcida, pode ser líder de alguma coisa, vai ser. Se não for líder de nada disso, o seu testemunho vai liderar. As pessoas vão vir atrás de você. Entende? Então, nesse aspecto, não precisa necessariamente ser líder de célula. Agora, aqueles que quiserem ser líder de life, aí nós vamos treiná-los para isso. Amém? Não tem nenhuma pressão, não tem nenhuma obrigação. Amém? Os irmãos estão comigo até aqui? Então, para a gente encerrar aqui, o que está embutido, então, nesse todo mundo discipulado? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho 10 minutos aqui. E em Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus dá uma pérola para a gente aqui. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui, queridos, nós vemos algo muito, muito especial,
que Jesus está transmitindo. A visão que ele teve da multidão, ele não viu a multidão como perdidos, ele viu a multidão como ovelhas que não têm pastor. Então, pastorear faz parte da palavra discipulado. Hoje nós estamos entendendo isso com um pouco mais de clareza. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, para deixar isso bem claro. Imagine que eu tenho uma mexerica aqui. Eu descasco essa mexerica, eu tiro um gomo dessa mexerica, e eu vou e entrego isso para o Du. E o Du vai e chupa essa mexerica, ou come essa mexerica, né? Porque acho que é comer, né? Porque vai bagaço e tudo. Aí, a Rúbia não está aqui, a Rúbia chega perto dele, e mexerica não tem jeito de esconder, né? Deixa o rastro. E a Rúbia vai chegar, Du, você chupou a mexerica? O que ele vai dizer? Sim, chupei mexerica. Mas na verdade ele chupou um gomo da mexerica, certo? Ele não chupou a mexerica, foi um gomo da mexerica, mas também ele chupou mexerica. Agora a mexerica tem outros gomos, que eu não entreguei para ele. Eu estou com eles aqui. O que eu quero dizer com isso, queridos? O discipulado, ele é como uma mexerica, tem muitos gomos. Tem muitos gomos. E a gente vai distribuir isso de acordo com a necessidade, a fome, a possibilidade. Mas se a pessoa pegar um gomo de mexerica, ela chupou mexerica. Então, um dos gomos do discipulado chama-se pastoreio. E o que é pastoreio? Eu escrevi aqui uma frase para deixar isso bem didático. Então, pastoreio... Deixa eu achar o que eu escrevi aqui. Está aqui. Pastoreio é um cuidado amoroso, intencional, responsável que nós oferecemos para cada pessoa, baseado nisso que Jesus está dizendo aqui. Então, o que é pastoreio? É um cuidado amoroso, intencional e responsável. Vamos repetir isso? O que é pastoreio? Cuidado amoroso, intencional, responsável. Mais uma vez. Agora para valer. Então, assim como o gomo da mexerica, se a pessoa... E aqui, um detalhe. Esse pastoreio, baseado no que Jesus diz aqui, é para todos. Para todos. Agora, é óbvio que vai ficar... isso é factível, é possível realizar isso dentro do contexto do Life. Então, no Life, o nosso alvo é que todas as pessoas ali dentro sejam pastoreadas. E o que é pastoreio? É um cuidado amoroso, intencional e responsável. Então, o alvo ali no Life é que 100% das pessoas que estão lá, elas tenham esse pastoreio. Elas sejam pastoreadas. Agora, para isso, a gente vai continuar nesse assunto depois. Para isso, nós temos que voltar para aquilo que Jesus fala. E é isso que Ele nos dá. É um coração de bom pastor. Agora, esse pastoreio, ele não precisa ser semanal. Ele não precisa ter uma agenda pré-determinada. Ele não precisa, mas precisa ter responsabilidade sobre essa pessoa. Precisa ter responsabilidade, amor e cuidado com essas pessoas. Então esse é um gomo da mexerica. E os outros gomos? Então isso já é discipulado. Então pastoreio também é discipulado. Assim como o Du chupou um gomo de mexerica e disse que chupou mexerica, então a pessoa que está sendo pastoreada, ela pode dizer que está sendo... Pode falar, está chupando mexerica, certo? Então ela está sendo discipulada. Ela está sendo discipulada dentro do nível que ela está. Porque não tem pré-requisito para a pessoa ser pastoreada. Na verdade, o pré-requisito ela está dentro do contexto da igreja, dentro do contexto do Life. Então esse é o alvo. Agora, nós não vamos falar hoje, só estou anunciando aqui. Na próxima semana eu quero continuar dentro desse assunto, para deixar tudo muito claro para nós. E mesmo assim podem surgir dúvidas, e nós estamos dispostos a conversar a respeito disso. Então, o pastoreio é para todos na célula. Agora, o discipulado intencional,
o discipulado mais profundo, o discipulado com hora marcada, com dia específico. Então, o líder da célula, ele precisa desse discipulado, porque ele já passou desse nível de ser pastoreado. Se ele assumiu uma posição de liderança na célula, ele precisa estar debaixo desse discipulado intencional. Agora, como que o líder da célula vai pastorear toda a célula? Aí que está. Ele precisa, dentro da célula, de um, dois ou três, no máximo três, mas pode ser um. Ele precisa de um discípulo. E o que é discípulo? Quando Jesus chamava os discípulos de discípulos, teve digamos, um ato inaugural que fez deles discípulos de Jesus. Teve um ato inaugural, intencional. E esse ato inaugural foi o seguinte, por exemplo, Pedro estava pescando, Jesus falou, vem e me segue, eu vou fazer de você pescador de homens. O que Pedro fez? Pedro seguiu Jesus. Então era algo muito mais específico. Então, dentro desse contexto de célula, o líder de célula discipular alguém, ele vai discipular alguém que vai segui-lo como? Na função, no projeto de pastorear a célula. Então, a célula, o life mais bem sucedido, é o life onde tem o líder de célula, o líder de life, perdão, o líder de life que é discipulado, ele vai ter 2 ou 3 discípulos que estão caminhando com ele, e esses 4 vão ajudar a pastorear toda a célula. E pastorear, vai mandar uma mensagem, vai ligar, vai marcar um cafezinho na padaria um dia, o outro dia vai fazer uma visita, e assim vai incluindo as pessoas dentro desse pastoreio. Então isso é a visão micro, isso é a mão na massa. Então dentro da palavra discipulado está embutido o pastoreio. Esse é um ajuste que foi feito na visão do MDA. Agora, alguém pode falar para mim, mas pastor, mas na minha célula, ou no meu life, eu tenho lá 4 discipuladores prontos, estão sendo discipulados, e no meu life todo mundo quer ser discipulado, todo mundo quer ter, amém, é pecado? Não, não é pecado. O problema é que a gente não pode prometer aquilo que nós não podemos entregar. Dizer para as pessoas, você vai chegar aqui e você vai ter alguém semanalmente para se encontrar com você. Aí a igreja começa a crescer, e a gente não tem, e as pessoas começam a se frustrar, ou a gente começa a levantar pessoas que não estão prontas, não querem, porque não precisam querer. É um chamado, o Senhor acrescenta, o Senhor levanta as pessoas para isso. Você entende isso, querido? Então, aqui é só uma palavra de introdução, né, nessa visão macro, como eu disse, toda terça-feira, com exceção da terça-feira que vem, que nós temos a Noite de Poder, né? Terça-feira que vem nós temos a Noite de Poder. Depois, na outra terça, nós vamos continuar nesse assunto para esclarecer, para que nós possamos ter essa visão muito clara e nós possamos rumar para o alvo. E o alvo é fazer discípulos de todas as nações. No nome de Jesus, nós vamos ver, e já está acontecendo isso, a igreja já tem crescido, mas nós vamos ver muito mais, a igreja se espalhando por todos os lugares. Irmãos, eu não nasci para outra coisa. Eu já quero deixar claro isso para você. Talvez você não me escolheu como pastor, né? Foi uma escolha de Deus, mas agora já que você está aqui, vou falar que nem o Zagalo, você vai ter que me engolir. Vai ter que, porque é o seguinte, eu não nasci para outra coisa, eu nasci para isso, eu nasci para nós desvaziarmos o inferno. Eu nasci para isso, eu sei que essa é a sua visão também. Nós vamos ver a igreja explodindo, crescendo por todos os lados, se multiplicando por todos os cantos, no nome de Jesus. Bom, deixa eu terminar aqui, senão não terminamos. Os irmãos que vão, da equipe nós vamos recolher a oferta agora. Deixei aqui para o final.